Como é bom o Senhor nos tem dado a vida para podermos estar novamente exaltando, glorificando o seu nome, porque Ele é beleza e santidade. Amém? O Senhor continua usando esses jovens que cantam, que louvam, que exaltam o nome do Senhor com poder, graça e ousadia. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor que se encontra, neste momento que se encontra em Atos, último capítulo de Atos, ou seja, 28, Atos 28, e vamos ler apenas os últimos 2 versos. Diz assim a palavra do Senhor: E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Até aqui a palavra do Senhor agora, por agora. Amados irmãos, este capítulo 28 não só é maravilhoso, porque ele dá continuidade, ele é tão maravilhoso, mas eu quero que os irmãos prestem atenção, porque ele está dando continuidade, é claro, do 27. E no capítulo 27 há coisas que ninguém gosta que aconteça nas nossas vidas. E eu estou a falar como servos de Deus. Mas aconteceram. Então, no capítulo 28 e os primeiros 3 versos, a narrativa bíblica é a chegada de Paulo aos seus companheiros na ilha de Pátanos. Ou seja, na ilha de Malta. E claro, porque antes, no capítulo 27, tinha acontecido o grande naufrágio que envolvia pelo menos 270 pessoas. E isso começa no verso 27 ou 44. Esses versículos que eu mencionei destacam a hospitalidade, primeiramente, dos habitantes locais, bárbaros na linguagem do tempo. E um milagre, primeiro, envolvendo o apóstolo Paulo. O verso 3 fala sobre a mordida da cobra na mão de Paulo. Então os habitantes diziam uns para com os outros, e continuam no verso 4, este homem é homicida, escapando ao mar, no tal naufrágio que eu tenho mencionado, a justiça não o deixa viver. Mas mais um pouquinho de tempo, e o mesmo povo, vem de que nada de mal lhe acontecera, rapidamente, mudando seu parecer, diziam: será que é um Deus? O verso 7 diz, do mesmo capítulo, é claro, que próximo àquele lugar havia uma herdade, uns terrenos,
que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual os recebeu e os hospedou benignamente, gentilmente, por 3 dias. Mas acontece que o Públio, esse homem, ficou enfermo, com gastroenterite. Vamos dizer assim, talvez seja melhor, uma inflamação intestinal. E claro, com febre. O homem estava doente. E Paulo o foi visitar. E impondo as mãos sobre ele, diz o texto, ele ficou curado, sarado. E outros enfermos que na ilha se encontravam vieram ter com Paulo e aconteceu o mesmo. O Senhor os curou. Quando nós servimos a um Deus, ao único Deus, que tudo pode, na convicção absoluta que o homem não faz nada, mas no poder e graça do Espírito Santo, não só o Senhor cura, como a própria igreja, ninguém a pode calar. Então o povo ficou atônito, vendo Paulo o que ele tinha feito. Eu creio que provavelmente antes não tinham visto, entretanto, começando pela mordida da cobra, para já não irmos ao 27. Quem está em Cristo Jesus, e está escrito na palavra, não há inferno, não há doença, não há nada que nos possa separar do amor de Cristo. Jesus disse: aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E Paulo simplesmente estava passando mensagem de vida. Ele estava falando de Jesus naquela ilha, com alguém seguindo Paulo por onde ele ia, até que ele chegasse a Roma. E vamos ver isso um pouquinho mais tarde. Porque o destinatário era Roma. E antes, ele foi muito bem recebido. E o povo ficou grato. O texto diz que ele ficou grato, o povo. E que humildemente reconheceram Paulo e lhe deram tudo do melhor que ele necessitava, que ele precisava para caminhar a Roma. Vamos falar agora um pouquinho da passagem de Paulo em Roma. O texto diz que ele ficou em Roma 2 anos inteiros, na sua própria habitação que tinha alugado. E ele recebia um ponto muito importante, irmãos. Ele recebia todos quanto vinham vê-lo. E o que é que o povo lhe entregava como resposta? Falava, pregava,
ministrava o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. Roma era um centro de poder cultural na época. Era o maior centro de poder político, econômico e cultural. Era uma metrópole marcada por uma grandeza imponente e uma influência que se estendia por todo lado, por toda a Ásia. Contudo, também era um local onde os valores do reino de Deus enfrentavam desafios constantes. E hoje não é diferente. Como Paulo servia a Deus, hoje nós estamos servindo ao mesmo Deus. As maravilhas e prodígios que aconteciam lá no tempo de Paulo acontecem hoje. Mesmo que eu não veja com os meus olhos físicos, o Deus que nós servimos está operando em todo o momento neste mundo perdido. E a sua mensagem é única, magnífica, esplêndida. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Esta era a mensagem de Paulo. Esta é a nossa mensagem, igreja. Nada, ninguém te pode calar. Aleluia. Contudo, também era Roma. Eu não sei o que é que ela era, senão aquilo que temos conhecimento. Era uma metrópole, era um poder político, era um poder cultural, etc, etc. Mas isso não nos interessa para os dias de hoje. O que nos interessa para os dias de hoje é olhar e contemplar a beleza e santidade de Deus na pessoa de Jesus Cristo, para que possamos estar preparados, porque a igreja preparada é uma força divina. A igreja, quando está preparada, é o poder de Deus. A igreja que está preparada não tem preocupação com as coisas terrenas. A igreja preparada busca o céu em todo o momento, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, mesmo que o mar queira engolir o barco, todavia estamos salvos pelo poder de Deus. Aleluia. Mas apesar de Paulo estar preso em Roma, ele seguiu o quê? Pregando o Evangelho, sem deixar intimidar-se. Porque ele estava no mundo, sim, mas vivendo para Cristo. E todos nós temos essa experiência, a igreja. Vivendo em Cristo, somos novas criaturas. Temos um novo falar, um novo pensar, um novo agir. E eu não estou dizendo que a gente não tropeça. Tropeçamos.
mas reconhecemos quando nós tropeçamos e pedimos perdão. Cobertura, mais discernimento, mais visão. E o Senhor, que tudo conhece e sabe o que é que nós necessitamos, Ele nos dá. Segundo, assim como Paulo e nós como igreja estamos inseridos em uma sociedade dominada por valores opostos aos de Deus. A Bíblia nos alerta para que não amemos este mundo, nem tampouco as coisas que Ele nos oferece. Está escrito em 1 João 2 e verso 15. Mas, infelizmente, em alguns ministérios, têm permitido que costumes, mundismos, modernos e práticas contrárias à palavra contaminam o ambiente sagrado da fé cristã. Muitas vezes isto acontece mesmo no povo de Deus. Igreja, é fundamental que ela, a igreja, permaneça pura e santificada, vivendo de acordo com a verdadeira doutrina de Jesus Cristo. Não podemos admitir que o entretenimento, a busca por aprovação humana, a falta de compromisso com Deus, com a santidade, nos afasta do Espírito Santo mesmo estando congregando na igreja. Não podemos permitir isso. A palavra de Deus que ela é sim, sim, não, não. Eu não posso mostrar um amor infinito por A, B e C e desprezar o E, o F e o H. Precisamos ser luz a todo o tempo no meio das trevas, trazendo esperança. Nós, igreja, nós, servos, ministros, precisamos trazer esperança e transformação para as pessoas que nos rodeiam. Esta é a missão da igreja. Para isso, necessitamos ouvir a voz do Espírito Santo. Paulo foi um homem guiado pelo Espírito Santo.
continuou pregando o Evangelho mesmo preso em uma casa alugada. Sua pregação era sobre o reino de Deus e ensino sobre Jesus Cristo. Isso mostra a missão fundamental de cada um de nós. Ser porta-voz da mensagem de salvação no mundo é condenar o pecado. Não é viver pecando, é transgredindo, maldizendo. A missão da igreja aqui na terra é condenar o pecado para que o pecador venha a Jesus e seja livre, liberto, como cada um de nós fomos e somos. Terceiro, a igreja e cada um de nós deve estar atentos à orientação do Espírito Santo na nossa vida, buscando sempre a vontade de Deus por meio da oração e jejum. Só assim podemos cumprir o propósito de Deus e alcançar vidas com o Evangelho da graça. Para tudo isso, como foi para Paulo e não só, hoje é para cada um de nós. Tem de haver um momento de preparação nas nossas vidas. Os 2 anos da prisão de Paulo em Roma foram mais do que um cativeiro, eu creio. Eu creio que foi um período de preparação para ele e com cumprimento profético. 270 pessoas que navegavam num barco. Houve uma profecia que ninguém morria. A profecia se cumpriu. Quando estamos alicerçados no sim e no amém, não buscando as coisas terrenas, mas as que são de cima, como a Bíblia diz, podemos ser porta-voz do Deus Altíssimo com poder, graça, ousadia, unção e misericórdia. Hoje, da mesma forma, vivemos um momento profético. Os sinais dos tempos estão cada vez mais e claros, cada vez mais e esclarecidos. E a igreja aqui na terra se está aproximando do fim. Porque as coisas estão se encaixando, acontecendo diante de nós, como guerras, fome, terremotos, perseguições, acrescenta apostasia. Crentes que hoje louvavam a Deus, amanhã dizem que já não há Deus. Isso é apostasia. Crentes que pregavam
E agora não creiam no que pregavam. Isso é apostasia. E nós vemos isso com os nossos olhos. Crentes que vão às igrejas e falam mal dos que estão presentes na igreja. Crentes que não conhecem o amor de Deus e falam mal dos que estão pagando um preço. É apostasia. Tudo indica a iminente volta de Jesus. Porém, só podemos discernir esses sinais. Eles estão aí, mas nem todos discernem. Mas eles estão aí. E só podemos discernir esses sinais quando o Espírito Santo nos envolve. É um período de preparação, igreja. Esse cumprimento profético, nesse tempo de Paulo, ele escreveu cartas que continuam hoje, impactando milhões de pessoas, como a carta aos Efésios, carta aos Filipenses, carta aos Colossenses, etc, etc. Aonde estão impactando pessoas. Mas precisamos ter audácia, discernimento, coragem, levantar a cabeça para pregar ao perdido que está caminhando para o inferno. E eu tenho famílias assim, perdidas. E é urgentemente que haja mensagens que mostram ao mundo, principalmente à igreja, que a noite está chegando. E se é alma Deus, então onde quer que eu me encontre, o mínimo é falar de Deus. De um Deus que tudo pode, não é um qualquer Deus, porque há quem diga que só há um Deus. Bom, é. Mas a Bíblia me fala em muitos deuses. Deuses para todo o gosto. Agora o Deus, Criador e Senhor absoluto de todas as coisas, o Deus que deixou a sua glória, fazendo-se enfermar, como diz Isaías. Esse é o meu e o teu Deus. E esse é prosto e adoração. Ele deu honra e glória. Porque eu creio em quem eu tenho querido. Igreja, esse é o único Deus que a igreja não se pode calar. A igreja é um corpo vivo, impulsionado pelo Espírito Santo. Ela tem a responsabilidade de colher todas as almas com compassivo
amor. Entretanto, também deve proteger com zelo a pureza da mensagem salvífica nestes tempos de trevas. Onde a corrupção se espalha, a comunidade dos servos de Deus. A luz deve brilhar como um farol de esperança. Cada membro possui dons únicos capazes de fortalecer a unidade e promover a glória do Criador. Contudo, os irmãos se deixem seduzir. Alguns não se deixem, por amor de Deus, seduzir por coisas mundanas e prazeres, esquecendo a urgência da colheita, com divisões desnecessárias, ameaçam contaminar a harmonia constituída sob a liderança de Deus. Para em sua sabedoria, acolhia todos em sua morada, independentemente de origem ou crença. Seu exemplo deve inspirar, vosso exemplo, devem inspirar a igreja moderna a entender, a estender, a ter compromisso a levantar as mãos sem julgamentos. A igreja deve agraciar a verdade àqueles que buscam a luz. Não se importa se alguém falha, todos falhamos. A Bíblia nos manda orar uns pelos outros. Porque é a missão que não pode ser deixada de lado. Segundo, agraciar sempre com a verdade. Isso requer delicadeza e paciência para nunca desanimar um coração frágil daquele ou daquela que ainda não teve uma experiência com Jesus. De que adianta é subir um púlpito, falar numa teologia que os irmãos não conhecem? De que proveito serve à igreja? Até pode servir a mim. De que serve é vir falar de palavras teológicas, dissonantes e excelentes, se a igreja não entende? Devemos falar com graça, com simplicidade e humildade, com delicadeza e paciência, para que o tal coração aflito receba o refrigério do céu. Não diga que não é assim. Não, é
e a minha casa servimos ao Senhor, não está certo. A Bíblia não manda falar assim. A Bíblia manda-me dobrar os meus joelhos e pedir misericórdia por aquele ou por aquela. Porque ele e ela podem estar passando uma luta que não tem de sabedoria espiritual. Em vez de ajudar, está matando. A Bíblia nos manda acolher com amor incondicional. E o amor incondicional, veja, irmãos, ele promove, cura, sara feridas da alma e do corpo. Devemos iluminar o caminho a quem está aflito e dizer que Jesus está voltando. Devemos transmitir ao aflito. A igreja não deve inventar mensagens a seguir tendências mundanas. Ela deve transmitir aquilo que recebe diretamente do Senhor Jesus por revelação divina. A palavra de Deus é suficiente para ungir, corrigir e construir o seu povo. É ele o baluarte que nós necessitamos a cada segundo que vivemos aqui na terra. Quer esteja no monte ou no vale, na alegria ou na tristeza. Ela é o meu, o teu baluarte, socorro bem presente na hora da angústia. Escrita em Timóteo 3, 2 Timóteo 3, 16, 17. Nossa mensagem deve ser elevada, apontando para as alturas maiores, não para baixezas. Ela deve se alimentar a alma, consolar o aflito e conduzir os perdidos ao salvamento. E uma palavra ungida pelo Espírito Santo tem o poder de transformar vidas e mudar destinos. A mensagem de Jesus satisfaz a nossa alma. Finalmente, Paulo pregava sem nenhuma restrição. Apesar das circunstâncias adversas, ele cumpriu o seu chamado com excelência. Da mesma forma, Igreja de Jesus, devemos superar os obstáculos e continuar a pregar o Evangelho independentemente de qualquer que seja a tua dificuldade. Não te esqueças que não caminhas sozinho. Jesus
e está contigo, e o Espírito Santo intercede nos momentos bons e menos bons da tua vida. Ele te guia, porque Ele é o caminho que te sustenta. Concluindo, indo ao verso 30 e 31, rapidamente. Amados, a Igreja de Cristo não pode calar-se, nunca. Vivemos em um mundo que necessita urgentemente, cada vez mais urgente, ouvir a mensagem do Evangelho. Assim como Paulo, devemos pregar o reino de Deus e ensinar as coisas pertencentes do Senhor Jesus Cristo, sem medo nem hesitações. Segundo, que o nosso ministério ilumine aqueles que nas sombras, aqueles que estão nas sombras, na moita. Que a palavra de Deus cure os feridos de corpo e alma e leva as boas novas de redenção, e que possamos e defendamos os oprimidos. Devemos dar voz aos que não podem se fazer ouvir. E ensinemos o caminho da verdade e da justiça, que vivamos exemplos vivos de um amor eterno e compaixão. Pregados por Cristo, essa compaixão, esse amor interno, pregado por Cristo Jesus. E quando a nossa jornada terminar aqui na terra, e vemos que está chegando o fim, possamos dizer e ouvir as palavras de Jesus que diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E que tenhamos na nossa mente o que Jesus também disse: eu vim preparar para vocês lugar, para que onde estiver, estejais vós também. Irmãos, foi a palavra que o Senhor pôs no nosso coração. Eu creio que ela falou, e se teve algum irmão que ainda não entendeu bem, eu creio que o Senhor vai falar, porque a palavra de Deus não é nossa, ela é de Deus. Mas não estamos em tempo de brincar. Estamos em tempo de ser responsáveis. Enquanto caminharmos aqui na terra. Porque Jesus está voltando. E nenhum de nós sabemos se o próximo domingo, ou amanhã, se estamos aqui. A Bíblia não me manda eu preparar. A Bíblia manda a igreja sair fora e falar para que o mundo que está caminhando para o inferno se prepare. E a preparação, o aval, o carimbo, aceita o Senhor Jesus como teu único Senhor e Salvador, e serás salvo tu e a tua casa. Que o Senhor nos abençoe. Assim chegamos ao fim. Pai eterno, graças te damos, Senhor amado, e te peço neste momento. Leva os teus servos aos seus lares, dá-lhe continuidade de uma semana abençoada e tranquila, perdoa nossas falhas, nossos pecados e nos conduz a cada dia, nesses dias difíceis, à tua graça, Senhor amado, cada vez, porque nós precisamos mais e mais de ti a todo o tempo. Por tudo isso, nós te pedimos, orando, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Assim terminamos. Deus abençoe.